E agora sim, continuando com a nossa programação, a gente vai ter um painel para discutir o Home Equity, que é uma modalidade que está muito em alta no setor. E a gente tem caminhado aí Brasil afora junto com o Felipe, com a Cashme, para tirar um pouco das dúvidas de vocês, trazer o que tem acontecido de melhor e de mais imediato no mercado de Home Equity, que realmente tem crescido muito, principalmente de 2 meses para cá, que os grandes bancos passaram a atuar mais ativamente nessa modalidade. Vai ser um painel moderado pelo Henrique Sisma. Dessa vez o Felipe já deve estar cansando de mim, não serei eu que vou moderar o painel. Então vou convidar de volta aqui o Henrique, que vocês já acompanharam hoje no painel de financiamento. Henrique, como eu mencionei anteriormente, ele é diretor de conteúdo da Smarts e jornalista de formação. E agora sim, convidar ao nosso palco virtual o Felipe Bergamacho para o nosso penúltimo painel do dia, que é diretor de novos negócios da Cashme, empresa aí que tem revolucionado o mercado imobiliário. Eu sempre falo isso quando eu apresento eles. Tem sido pioneira no mercado de Home Equity. E o Felipe tem mais de 10 anos de experiência no setor imobiliário, nas áreas de vendas, inclusive, passando por Cirela, PDG, Lopes, entre outras empresas do nosso setor. Felipe, agradeço aceitar nosso convite novamente por estar aqui. Sempre um prazer receber você. E Rick, bem-vindo de volta e bom painel para vocês dois. Valeu, Léo. Obrigado. Obrigadão, Léo. Fala, Henrique, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom. Prazer te entrevistar pela primeira vez, como o Léo disse, nos outros eventos, o Léo que conduziu. Hoje deu certo a agenda de eu moderar esse bate-papo. Com grande prazer eu inicio essa conversa contigo. E já de cara, né, assim, muitas pessoas já ouviram falar da Cashme, mas antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem eventualmente ainda não o conhece, contasse um pouco da sua carreira que o Léo introduziu e como você foi parar numa fintech trabalhando no mercado imobiliário, que é a sua origem. Bom, antes de mais nada, obrigado, pessoal da Smartus, agora em seu nome, né, Henrique, pelo convite, e para mim é um prazer, já falei, me sinto muito em casa. Então, sempre que vocês convidarem, eu estarei aqui. Eu sou aquele cara chato, sabe? Que você convida e vai. Então, fiquem à vontade. O meu histórico profissional no mercado imobiliário, principalmente, ele começou na Cirela, isso lá em 2007. Depois, em 2010, eu fui para a PDG, inclusive em Curitiba. Fiquei 4 anos morando na cidade, então... Para todos os nossos ouvintes hoje aqui de Curitiba, é um prazer voltar a falar com vocês, a todos os incorporadores, consultores que estão nos ouvindo também, além das pessoas que trabalham em vendas. Eu atuei durante 4 anos ativamente com todos vocês, então muitos dos que estão nos acompanhando, a gente deve ter tido alguma interface em algum momento. E aí eu voltei para São Paulo, assumi a parte de franquias imobiliárias na Lopes em relação à expansão, né? E depois, como conheci o Juliano lá atrás na Cirela, ele falou, não, agora tem um desafio na Cashme aqui, é uma fintech. Eu falei, poxa, mas mercado financeiro? Ele falou, é isso aí, então você vem para cá. E aí, puxa, fiz uma imersão em entender essa loucura e me apaixonei completamente por isso, pela forma, já tinha muito da cultura Cirela enraizada, que foi onde nasci e me criei, né? Então, a adaptação foi muito fluida, parece que fui fazer intercâmbio e voltei para casa, sabe? Bacana, então, bacana. Legal, e a própria modalidade de Home Equity também, tive a sorte, eu brinco com o Juliano que ele e o Paulo me presentearam com essa vinda para cá, para tocar a parte de novos negócios, depois acabei assumindo marketing. Hoje trabalho com a parte de vendas online também. Então, eu tive a sorte de receber esse presente deles, porque não só pela parte de a gente falar que é uma modalidade, que a cultura brasileira não é muito da modalidade e tal, eu meio que já me livrei dessa muleta, sabe? Eu acho que o pessoal hoje já está sabendo bastante sobre a modalidade, a gente tem que olhar para frente e falar, não, porque é algo muito simples, sabe, Henrique? Se você for olhar a natureza nua e crua da modalidade, e você entender que ela é uma modalidade de crédito pessoal e não de aquisição, ela não tem uma finalidade como o crédito de aquisição, que a gente está acostumado no mercado imobiliário, você acaba abrindo sua cabeça. Porque, de fato, ela é uma modalidade que você pode usar para a finalidade que você quiser.
fora, em Estados Unidos, Europa, ela é muito utilizada, inclusive, para pagar a escola dos filhos, para pagar a faculdade, para fazer viagens, operações. São as coisas mais loucas que você pode imaginar. Aqui, o brasileiro ele é muito habituado a olhar para as empresas, tem muito empreendedorismo aqui. Os grandes bancos sempre priorizaram fazer com pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Então, a gente acabou pegando aí um filão que, apesar de sermos muito jovens, temos 2 anos de vida, né? Fizemos agora em abril de 2020 2 anos como empresa, efetivamente, não mais uma área da Cyrela. A gente hoje está em 3º lugar no mercado, só atrás de 2 grandes bancos. Então, abraçamos a modalidade e a modalidade nos abraçou. Show de bola. Agora, Felipe, você, sem querer, introduziu o que seria a minha primeira pergunta, quando você disse que o Home Equity... Não, imagina, isso é ótimo, ir pegando ganchos. Quando você disse que o Home Equity é uma modalidade de crédito pessoal, e a minha pergunta seria exatamente essa, que, salvo engano da minha parte, é destinada a pessoas físicas e não para empresas, para pessoa jurídica. Primeiro, perguntar se realmente é isso, é uma modalidade só destinada para pessoas físicas, e, se for, como o mercado imobiliário pode se aproveitar dessa linha de crédito? Boa. Ela não é uma modalidade só para pessoas físicas. Predominantemente, as análises feitas nos grandes bancos, elas sempre olharam muito mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica em relação a risco, essas coisas. A gente aqui na Cashme tem 70% da nossa carteira em pessoa jurídica. E a gente faz muito modelo híbrido também. O imóvel está na pessoa jurídica e a pessoa está tomando na pessoa física, óbvio. Uma vez estando tudo isso em contrato e descrito, a gente consegue fazer, até porque a gente nasceu, e eu acho que isso é interessante citar aqui, a gente nasceu sendo uma área que em 2017 tínhamos dificuldade em colocar produtos no mercado, estávamos em meio à crise, não teria demanda, e a Cyrela tinha um caixa muito saudável. Então a gente começou a emprestar para parceiros e sócios, que tinham alguns problemas em SPE, alguma coisa assim, um alongamento de dívida para esses parceiros. Então, a gente nasceu emprestando dinheiro para incorporadoras. Então, a gente já nasceu emprestando dinheiro para pessoa jurídica. A gente tem dentro da Cashme, e eu estou usando bastante o exemplo da Cashme, mas o mercado em si ele funciona dessa forma. A gente tem o varejo, que é o home equity tradicional, que a gente disse, que é o me dê um imóvel que eu te dou o dinheiro, tem nesse grau de simplicidade, de fato. E a gente tem as operações do atacado, que são capital de giro para novos mercados, que a gente tem, inclusive, uma área específica comercial cuidando de incorporadores, construtores e loteadores. Porque aí a gente pode colocar a carteira de recebível junto, a gente faz um sempre tem um imóvel em garantia, mas a gente pode fazer com mais garantias. Quer dizer, os loteadores, incorporadores que estão nos assistindo, eles podem, em nome do CNPJ, tomar o empréstimo com crédito muito mais baixo, como é o caso do Home Equity, porque tem uma garantia real, e colocar unidades do empreendimento como garantia, perfeitamente. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Até tem muitos dos incorporadores e construtores que falam conosco, eles estão naquele período final de obra, onde eles têm que entrar com a quitação do banco e para poder tirar o habite, para poder finalizar de fato a obra, e a gente entra normalmente como um alongador dessa dívida. A gente entra com a quitação do banco e alonga essa dívida aí por mais 10 anos, tendo uma tranquilidade de caixa muito grande. Para loteadores, normalmente é mais para infraestrutura que eles utilizam o crédito, mas também fazemos. Maravilha. Agora, me fala um pouco da demanda. O Léo, na introdução do painel, destacou que nos últimos meses, até com a entrada dos grandes bancos se interessando por essa modalidade, teve uma alta na demanda bem significativa. E nos últimos anos, o Home Equity, se você falava sobre a modalidade, ninguém tinha ouvido falar, ninguém conhecia, tinha que explicar ali no mínimo o que era. Em 2020, essa demanda cresceu na Cashme, enquanto cresceu, e aqui você atribui essa alta? Ela cresceu, de fato, ela vem crescendo. Eu acredito que é pela introdução
muito maior de conteúdo por parte de todas as empresas que operam no mercado. Os grandes bancos olharem para isso também foi ótimo, porque eles conversam com muita gente, eles já têm muitos clientes em carteira e eles falando sobre a modalidade é importantíssimo. É uma modalidade, para você ter ideia, Henrique, que ela fechou 2019 com 12 bilhões em carteira. Se a gente for fazer uma analogia à modalidade de aquisição, que é de 600, 700 bilhões. Então, é pouquíssimo explorada ainda, tem espaço para todos os players. A gente acredita que a gente tem muitos players de mercado que, quando acaba funding, eles direcionam para nós aqui. Então, a gente sabe que em um ou outro processo a gente vai ser concorrente, no outro a gente é parceiro. Quanto mais a gente juntos fomentarmos esse mercado, melhor ele será. O próprio presidente do Banco Central já disse que almeja que seja um mercado de 500 bi. Então, essa crescente que a gente está vendo, ela é só a sementinha que estamos plantando para um mercado que pode ainda trazer excelentes frutos para muitas empresas. Né? Maravilha. Eu vou fazer até um merchan aqui da Smarts para a audiência que está nos acompanhando. Na semana passada, nós publicamos uma matéria, um conteúdo exclusivo no nosso site sobre o Home Equity. Inclusive, eu me lembrei porque o Felipe comentou a declaração do presidente do Banco Central, e realmente esse é o potencial que o Banco Central enxerga para o Home Equity aqui no Brasil. A gente está falando em 500 bi, num mercado que no final do ano passado foi de 12 bi. Então dá para perceber o tamanho do salto que isso vai ter. Agora, Felipe, uma dúvida que é muito comum quando a gente fala em financiamento imobiliário, e eu tomo a liberdade de fazer essa pergunta porque você comentou que é um crédito muito mais barato, qual a taxa de juros? Existe uma taxa média? É possível falar no geral? Ou isso é realmente caso a caso? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem quando a gente fala de alternativas de funding para construção, para incorporação. Henrique, você vai pegar muitas instituições com diferentes formas de analisar o home equity. Por quê? Porque as que têm uma vocação mais financeira, ela vai olhar muito o score do cliente, o potencial de pagamento do cliente, e vão se basear, obviamente, numa avaliação de terceiro e fazer o alicerce de quanto emprestará baseado naquilo, mas olha-se muito mais para o score. Eu assumo que a gente olha com muito carinho para a garantia, porque é o nosso DNA. A gente, por ter vindo do Grupo Cyrela, a gente olha com muita atenção para a garantia. Então, o que isso influencia, na verdade? Influencia que são diferentes formas de olhar para a mesma coisa. Quando a gente fala sobre taxas, há quem alicerce a taxa pelo risco de score. Há quem alicerce a taxa pelo modelo de garantia. As taxas, elas ficam sempre ali baseadas em 0,99, 1,0 alguma coisa, não muda muito do que isso. Mas eu considero até essas taxas, como elas são muito achatadas, como elas são muito pequenas e baixas, elas vão ser um ganho marginal entre uma empresa e outra. A gente aqui dentro da Cashman, a gente acredita muito que, por mais piegas que possa parecer, a gente acredita muito que a experiência do cliente, que o levar através da tecnologia, a velocidade de aprovação, a transparência para o cliente, do entendimento daquilo, a gente acredita que isso seja o que vai fazer o cliente tomar a decisão e, inclusive, chegar ao objetivo que ele tem mais rápido. Eu até gosto de dizer que a gente não é o sonho do cliente. Na verdade, a gente dá crédito aos sonhos do cliente, que esse é o nosso slogan, inclusive, mas a gente é um combustível para ele chegar no objetivo dele. A gente é aquela energia a mais para ele chegar mais rápido no objetivo dele. Legal, Felipe. Já tem duas perguntas da audiência. A primeira, do Marcelo Monforte da Cunha. Ele pergunta se imóveis rurais podem ser utilizados como garantia. Marcelo, imóveis rurais podem ser utilizados como garantia, mas aí você tem que ver na empresa que você vai trabalhar qual que é o ramo de atuação. A exemplo da Cashman. A Cashman não tem o hábito de trabalhar com imóveis rurais. A gente trabalha basicamente com apartamentos, casas em condomínio, casas na rua. A gente até olha lotes, mas é um pouco mais difícil. E a gente trabalha com galpões também, imóveis comerciais.
imóveis rurais, a gente, Cashme, não olha a gente não trabalha com eles. Eu vou acrescentar a pergunta do Marcelo, Felipe. Existe algum impeditivo mercadológico para que vocês não optem por trabalhar com imóveis rurais? É que a gente sempre trabalha com a precificação da garantia, né? Então a gente precisa entender muito bem da garantia para a gente poder saber se aquele valor está balizado, não está balizado. A gente gosta a gente trabalha coisas táteis para a gente. E a gente não tem expertise em trabalhar com imóveis rurais, então dificilmente a gente vai se sentir confortável, inclusive, de passar uma precificação justa para o cliente. Se a gente não vai ter esse conforto, a gente opta por, de fato, não fazer. Perfeito. Até porque o montante emprestado, ele é um percentual do valor do imóvel, né? Então, acho que faz todo sentido essa expertise. Maravilha, obrigado. O Thiago Francisco pergunta qual a diferença do home equity e da hipoteca norte-americana. Boa pergunta, Thiago. Confunde-se muito. O home equity com a hipoteca norte-americana não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. A gente trabalha através de uma alienação fiduciária, então, de fato, é a mesma coisa. O que tem de diferente é o home equity da hipoteca brasileira. No Brasil, a gente tem essa diferença. A gente não atua da mesma forma. A gente atua com a alienação fiduciária. Então, da hipoteca norte-americana é a mesma modalidade, é bem parecido, não tem diferença não. Maravilha. Felipe, recentemente, acho que faz 2 semanas, talvez um pouco mais, foi publicada a MP 992 e ela foi mais uma revolução na modalidade de home equity. Ela basicamente autoriza que o mesmo imóvel seja colocado como garantia em mais de uma operação. E aí eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência quais são as regras dessa inovação e qual o potencial que ela tem. Nós já falamos que o Banco Central estima em 500 bilhões o potencial do home equity, mas se ela pode aumentar esse potencial e como ser benéfica para o mercado imobiliário. Eu li a MP, eu a entendi, e aí eu fui ainda perguntar para especialistas para poder entendê-la e ver se de fato, no nosso caso, seria uma oportunidade ou não, né? A regra da MP, ela prima que eu gostei, eu chamei até de um cheque especial ali que eles fazem. Por quê? Porque você é obrigado a fazer na mesma instituição, você é obrigado a fazer com o mesmo prazo que antes era dado e com a mesma taxa ou mais baixa. Então, eu acho benéfico. Tá? Primeira, eu acho que para colocar em uma palavra, eu colocaria como benéfico, sim. Ela injetará mais dinheiro, mas ela vale muito mais para grandes bancos que já têm um relacionamento de um crédito de aquisição com o cliente e ele migra para um home equity para mesmo prazo e mesma base alicerçada. Porque quando a gente fala em financiamento de aquisição, ele tem taxas mais baixas, porque normalmente ele vem de capital de poupança. Então, você transferir alguém de aquisição para o home equity, o custo de home equity vai ficar diminuto. Dificilmente você vai conseguir essa migração. Agora, se você tem um cliente de aquisição, de fato, você ganha ali um valor maior, você injeta um valor maior em mercado, podendo aumentar a capacidade de pagamento dele ali. Podendo, na verdade, aumentar a capacidade de pagamento, não. A capacidade de pagamento dele vai continuar sendo a mesma, mas você aumenta o crédito que você dará a ele e ele vai continuar com a taxa, sendo a taxa competitiva e tudo mais. Para quem já tem imóvel quitado, que hoje a gente fala num universo gigantesco de pessoas, isso não vai influenciar muito, porque ela não vai poder entrar no crédito de aquisição, ela vai entrar no home equity tradicional. E se o imóvel já está alienado em modalidade de home equity, pode acontecer depois, eventualmente, ser aprovado um valor um pouco maior disso dentro do próprio home equity, mas aí nem seria necessário fazer uma outra alienação. Perfeito, Felipe. Só para registrar, o Cassiano Alage, ele tinha feito a pergunta, e eu vi aqui na tela depois que eu já tinha te perguntado. Ele tinha exatamente questionado o que você acha do desenho do home equity, né? Usando o mesmo imóvel, a mesma garantia em instituições diferentes, mas na verdade não é isso, né? Tem que ser a mesma instituição. Isso, inclusive, é um ponto de crítica que você tem a essa MP, Felipe, porque eu imagino que
como os bancos têm uma carteira de clientes muito maior, talvez esse engessamento impossibilite o crescimento das fintechs? Você enxerga dessa forma ou não? Não, eu não enxergo dessa forma, porque a gente está falando de clientes que já têm hoje um financiamento assinado. É uma população grande? É uma população grande, mas tem uma série de outros que têm os seus imóveis quitados, que buscam uma eventual home equity, porque ele não vai querer colocar um propósito específico de aquisição ali. No de aquisição, você precisa comprar um imóvel. No home equity, você pode colocar um capital de giro para a sua empresa. Hoje, infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios em relação à pandemia, mas a pandemia fez uma coisa que nunca tinha acontecido, que é aumentar o valor dos imóveis de segunda moradia, que a gente chama, né? Que são os imóveis na região metropolitana, eventualmente, no interior, imóveis rurais, que é para segunda moradia, ou em praias e tudo mais. E tem muita gente que está hoje fazendo o home equity na primeira moradia para poder dar entrada na segunda moradia e ter essa chance. Então, eu acredito que o home equity, ele sendo bem utilizado, você consegue encontrar uma série de outras funcionalidades para ele, que não sejam só essas vinculadas à modalidade de aquisição em si. Maravilha. A Caixa anunciou, acho que a partir da segunda-feira passada, início de agosto, algumas mudanças nas linhas que ela oferece, e a estimativa é que injete até 40 bi nos próximos anos. Eu não vou te provocar a falar em quantidade, né, em valor, mas percentualmente, qual que é o passo que a Cashme espera dar no horizonte aí de 3 a 5 anos no home equity? É uma empresa nova, como você mesmo pontuou, que tem 2 anos como empresa autônoma, digamos, né, não como um órgão da Cyrela, mas eu gostaria que você pontuasse quais são os planos para os próximos anos nesse mercado. Bom, se me perguntassem há 2 anos atrás se a gente imaginaria que a gente já teria conseguido chegar na marca de 1 bi de capital emprestado, eu não teria dado esse chute. Mas o potencial que a gente acredita que a gente possa chegar aí nos próximos anos de fato em 5 bi, é o que a gente gostaria de chegar. É um número meio cabalístico ainda, porque de fato é algo que a gente vai buscar alcançar, obviamente. Pode ser que isso aconteça antes, pode ser que isso aconteça no período que a gente imagina, mas a gente pensa muito no agora, assim. A gente pensa em como que a gente vai ter uma operação muito bem azeitada, como que a gente vai levar isso tudo para os nossos clientes hoje, porque se a gente não cuidar muito bem do nosso hoje, a gente não vai conseguir projetar o amanhã. Então, a gente foi aprovado a questão de 2 semanas, o próprio BNDES soltou 10 tranches ali para fundos, para empréstimo para micro, pequenas e médias empresas. Foram 73 empresas que se cadastraram para a modalidade, 12 foram pré-aprovadas, fomos pré-aprovadas entre essas 12, já estamos no período ali de conversas com o próprio BNDES, que é todo um due diligence, isso eles divulgaram via live ali no YouTube, então é de conhecimento do mercado, e nós passamos em primeiro lugar. Então, nesse curto prazo aí, dando tudo certo, são mais 500 milhões que a gente vai ter para colocar aí no mercado. A gente também tem funding próprio, então a gente não tem muita limitação de o quanto emprestar. Fazemos empréstimos de 100 mil a 100 milhões. Então, analisamos o caso a caso. Mas, viu, 5 bilhões é praticamente metade do que tem hoje. Então, é um passo bem relevante, é um passo bem grande. Para a gente finalizar, Felipe, eu vou retomar a pergunta que o Cassiano Alage tinha feito, porque eu acho que eu cometi um erro de interpretação. Eu estava lendo aqui de novo, eu acho que a pergunta dele foi completamente diferente da minha, na verdade. Ele pergunta o que você, no caso, acha do desenho de home equity com uso da mesma garantia em 2 instituições diferentes. O que o Banco Central fez foi a mesma garantia na mesma instituição.
Então, Cassiano, me perdoe, eu li aqui rapidamente, interpretei erroneamente, então agora eu refaço para a gente encerrar, Felipe. Boa. Em duas instituições diferentes, eu acredito que a gente possa ter uma perda de tração no começo, a ponto de existir muita portabilidade, de troca em si, mas no final das contas o cliente vai buscar pela melhor taxa, ele vai buscar pelo melhor atendimento, ele vai buscar pela melhor experiência que ele vai ter. Por mais que a gente considere a tomada de crédito algo rápido, a gente chegou no mercado, era de 60 a 75 dias a tomada de crédito com garantia imóvel. A gente hoje já consegue dentro de casa fazer em 10 dias, em muitos casos, porque a gente foi a primeira a fazer a avaliação 100% online, a gente hoje consegue fazer assinatura em cartórios, inclusive, 100% eletrônica, fomos a primeira empresa do mercado a colocar isso no ar, inclusive. Então, a gente quer cada vez mais encurtar essa fase de aprovação para o cliente ter uma boa experiência. Mas depois ele vai ficar por 10, 12 anos conosco. Então, o que a gente vai conversar e qual vai ser o nosso relacionamento durante esses 10, 12 anos também? Então, eu acredito que terão pontos de derrapagem, sem sombra de dúvidas, mas existem as especificidades de cada empresa. É o que a gente falou, a Caixa Econômica vai fazer esses 40 bi, como ela prometeu, mas só para pessoa física. Então, por exemplo, a gente tem 70% em pessoa jurídica, já não é mais o mesmo cliente. Então, tem espaço para todo mundo. Eu acredito que o próprio Banco Central, ele está pensando em forma positiva, em como é que ele pode encontrar argumentos e saídas para o empresariado conseguir se capitalizar e sobreviver a essas loucuras. Então, está sendo estudado. Se aprovado, a gente vai se adaptar e vai tirar o melhor fruto disso. Maravilha. Chegou mais uma aqui, eu prometo, Léo, prometo pessoal da produção aí que é a última que eu vou fazer, para a gente não estourar. E eu prometo responder rápido também. Não, leve o tempo que precisar, viu, Felipe? Não estou te apressando, não. É só para o pessoal depois da produção não vir buzinar que eu estendi o painel. Mas é que eu gosto de dar voz para a audiência é quem faz o evento, na verdade. Então eu vou fazer essa do Nicolas Batista. Como vocês trabalham o crédito com PJ para as incorporadoras? É um modelo parecido com o plano empresário? Como é a análise em relação às obras? Felipe, já dou a palavra para você responder e agradeço pela participação de antemão. Boa, muito obrigado, Henrique, prazer conhecê-lo, obrigado pelo bate-papo. Bom, Nicolas, a gente trabalha com o crédito para PJ, a gente não faz financiamento à produção, não é o plano empresário. O que a gente faz é uma operação estruturada, onde a gente analisa ali a garantia que você está colocando para a gente, para ver quanto disso a gente consegue emprestar, obviamente no limite de 60%, que é o limite da modalidade, mas para incorporadores, como a gente sabe que em muitos empreendimentos a gente tem também uma parte já performada, a gente pode colocar a carteira de recebíveis ali como uma ajuda dessa garantia também. Enfim, eu colocar para você um modelo único, eu não estaria sendo justo com você, Nicolas, de falar só funcionamos dessa forma. A gente tem uma área específica disso para analisar, inclusive, a parte de garantias, o que você tem de saúde ali financeira, dos balanços e tudo mais, enfim. Entre em contato conosco no nosso site, que tem ali uma página específica para incorporadores. A gente vai conseguir, com certeza, entender qual é a sua dor e tentar acharmos juntos essa solução. E aproveitar, então, mais uma vez, agradecer você, Henrique, agradecer a toda a audiência de Curitiba, essa terra que sou suspeito para dizer, porque me acolheu com muito carinho e eu ainda guardo com muito carinho também no meu coração. Obrigado, pessoal da Smartus, e a todos vocês. Fiquem saudáveis, por favor. Valeu demais, Felipe. Muito bom, muitas informações, muita interação, é isso que a gente gosta. E, Léo, se quiser assumir aí para dar continuidade, valeu, mais uma vez. Obrigado, Rick, por moderar mais esse painel aí com maestria, e obrigado, Felipe, mais uma vez estar aqui com a gente no Fórum Regional. Estaremos com a Cashme também num Fórum Internacional no próximo mês, setembro, no PropTech. Então, tenho certeza que a gente está levando o Home Equity, ajudando, auxiliando pelo menos um pouquinho ao mercado entender o Home Equity. Então, agradeço novamente a presença e a disponibilidade. Valeu, Felipe. Valeu, Léo. Obrigadão. Até a próxima.